Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Mateus, capítulo 3, versículo 16, entrando no capítulo 4, indo até o versículo 11. Vamos ouvir então a leitura da palavra. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem, e eles te susterão e das suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele darás culto. Com isso o diabo deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Passaremos agora a considerar rapidamente a trama diabólica da tentação de Cristo, registradas por Mateus. Chamo a sua atenção para um ponto muito importante. Jesus foi tentado não por causa do pecado que habitava nele, porque o pecado não habitava nele. Ele não tinha o pecado dentro de si. Mas ele foi tentado por causa da sua condição humana. Quero que fique bem nítido isto aqui. Jesus não foi tentado porque tinha natureza pecaminosa. De jeito nenhum. Ele não tinha. Eu não creio que ele tinha. Mas ele foi tentado como homem, na condição humana. Porque ele era Deus homem. Deus homem. Jesus Cristo não tinha pecado. Nunca pecou e jamais pecará. Cristo venceu por ele e venceu por nós. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Depois capítulo 2, versículo 17 e 18. Primeiro Hebreus 4, versículo 15 e 16.
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 2, versículo 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele foi tentado em todas as coisas, com toda sorte de tentação, a nossa semelhança, mas sem pecado. E nós, para termos essa mesma experiência de sermos tentados, mas sem pecado, temos que confiar nele, recorrermos ao Senhor, que por sua misericórdia e graça nos socorre em ocasião oportuna, ocasiões que estamos enfrentando as vis tentações do maligno. O pano de fundo aqui é o seguinte: Jesus estava com 30 anos de idade e teve uma experiência transcendental fantástica. O texto nos mostrou que logo após ter sido batizado por João Batista, os céus rasgaram-se, o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea como pomba. Mas não diz que era uma pomba branca. Não diz a cor dela. O pai fala diretamente ao filho: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Em ti me comprazo. Aqui vemos Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus tem consciência que é filho amado do Pai, de Abba. Ele tem consciência que o Espírito Santo está sobre ele. Ele tem consciência que tem um ministério singular que está prestes a começar. Ele tem consciência que tem um ministério singular que está para começar. Mas, ao invés de ser levado pelo Espírito Santo para Jerusalém, as grandes cidades, para as multidões, ele é levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo, levado ao deserto, fora dos holofotes humanos. Vamos voltar lá para Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali esteve por 40 dias e 40 noites, orando ao Pai, na intimidade com o Pai. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja bem,
depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E é aí que aparece, que surge o diabo. O diabo foi lá e começa as tramas diabólicas de suas tentações. Nessa oportunidade, ele apresenta 3 tentações. Mas foram muito mais depois na vida de Jesus aqui na terra. Durante o seu ministério, ele foi tentado com toda sorte de tentações. Aqui, Mateus destaca as 3 investidas de Satanás em relação a Jesus. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você vê? Chegando então o tentador. Muitos são os questionamentos do diabo. Então, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aqui é o final da tentação. Jesus foi servido, Deus não interferiu no processo, ele ficou lá, não interferiu, mas no momento oportuno Deus interfere, e aí os anjos vieram para servir o Senhor aí, que ele estava com fome. Então, irmãos, chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Vemos aqui que Satanás usou o seu questionamento predileto. Ele tem muitos questionamentos, mas aqui ele usou o seu predileto. O diabo é um especialista em desejos humanos. E ele usou os desejos dos homens caídos, que ele conhece muito bem, para tentar envolver o Senhor Jesus. Quais são esses desejos? O desejo de ser importante do jeito errado. O desejo de ser querido do jeito errado. O desejo de ter poder, mas do jeito errado. O que o Pai falou a Jesus quando ele saiu das águas? Qual foi o testemunho do Pai? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Filho, eu te amo. Antes que você faça qualquer obra, antes que você entre de cabeça no ministério que veio fazer, eu quero lhe dizer: eu te amo. E vou dizer mais: você é o meu prazer. É o meu prazer. Eu tenho prazer em ti. Em ti me comprazo, tenho prazer. O Pai faz uma afirmação verdadeira e carinhosa, mas o diabo faz uma insinuação maldosa e duvidosa. Se tu és filho de Deus, o Pai faz uma afirmação verdadeira e carinhosa.
o diabo faz uma insinuação maldosa e duvidosa. Se tu és filho de Deus. E o diabo diz isso 2 vezes. Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo. Porque ele estava aí, o diabo transportou para o pináculo. Talvez numa atitude mental, não sei. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, não se machuque. Qual era o objetivo do diabo? Era tirar a confiança de Jesus no amor do Pai por ele. Será que você é mesmo amado pelo Pai? Se você fosse o filho querido, amado e predileto, ele não tinha te abandonado nesse deserto. Jesus não estava abandonado, irmãos, no deserto. Ele não estava abandonado por ninguém naquele deserto. O Espírito estava com ele, foi com ele. Foi o Espírito Santo que levou. E o Pai estava com ele, porque ele estava em oração, em comunhão. Ele não estava abandonado naquele deserto. Ele estava com o Pai e também com o Espírito Santo, que o conduziu ao deserto para ser tentado mesmo pelo maligno. Então, Jesus estava debaixo dos cuidados amorosos do Pai. Ele estava numa relação de amor com o Pai. Mas o diabo estava dizendo: será que você é mesmo amado? Se fosse, não estava acontecendo essas coisas com você. Lembre-se que Jesus não tinha começado ainda o seu ministério, o seu trabalho, quando o Pai deu aquele testemunho ao Filho, dizendo que o amava e que tinha prazer nele. E dizendo: tu és meu filho. Então, irmãos, é importante saber que não é o que fazemos para sermos amados. Não é fazer para ser amado. A gente faz porque somos amados. É diferente. Está neste testemunho do Pai a nossa identidade, todo o nosso significado. Mas o diabo quis roubar esta consciência de Jesus, e a mesma coisa acontece conosco. Se você ficar no deserto, você não vai passar de um 0 à esquerda, não vai ser ninguém. Portanto, faça algo relevante, faça algo para chamar a atenção do mundo para você. É o que o diabo está propondo. Faça algo que lhe dê importância. Mas como? Toda a minha importância está no testemunho do Pai. Eu amo você, tu és meu filho.
Mas o diabo diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se Jesus tivesse aceitado essa proposta, ele teria jogado no lixo o testemunho especial do Pai, que o Pai tinha dado sobre ele e para ele. O testemunho do Pai me basta. O amor confessado do Pai me basta. Porque o Pai confessou o seu amor. Você já esteve perto de gente que se acha sempre o melhor? Gente que se acha top de linha o tempo todo? Que vive em estado de arrogância e possuído de grande importância? Cheio de direitos? Cheio de razão? Gente ensimesmada? É terrível. É alguém que resolveu no coração, na atitude do coração, transformar pedras em pães. Essa gente arrogante. É gente que resolveu na atitude do coração. Entende? Na atitude do coração, transformar pedras em pães. Quando a gente transforma pedra em pães, na atitude do coração, a gente fica cheio de vaidade e fazendo propaganda de nós mesmos, das nossas coisas. Quando a gente transforma pedras em pães, na atitude do coração, estamos dizendo para o mundo o seguinte: olhe para nós, olhe, veja como somos importantes. Mas não é isso que Deus quer para nós. O eu, nesse caso, está no foco. E vou dizer mais, irmãos, entre as ambições do ser humano, ser famoso é a maior. Já começando com as crianças. Esse eu quer mostrar a sua importância o tempo todo. E esse desejo perverso é insaciável. Quer ser relevante do jeito errado, mas a minha relevância está no fato de que eu sou amado pelo Pai, pelo Filho também, que me amou, morreu por mim, me fez morrer com Ele nele, para que eu fosse livre, e livre de uma maneira verdadeira. Quem é você? Eu sou um crucificado com Cristo. Eu sou um ressuscitado com Cristo. Eu sou alguém em quem Cristo vive. Eu sou o filho amado do Pai, de Abba. Eu sou amado de Jesus Cristo. Está nisso toda a nossa importância, significância, relevância, identidade. Tem gente que quer ser querida, mas do jeito errado. E todos nós temos essa necessidade de sermos amados. Mas só o Pai, só Deus pode resolver isso para nós. Todos nós temos essa necessidade. Mas nós vamos estar totalmente satisfeitos no colo do Pai, né?
quando o Pai nos dá esse testemunho, porque nós sabemos pela palavra de Deus que Ele nos ama, e Ele nos ama tanto que deu o Filho, e o Filho nos ama tanto que aceitou morrer por nós naquela cruz, para que fôssemos livres, libertos. Então Satanás, ele trabalha com esses desejos caídos do homem, de querer ser importante, relevante, querer ter poder, mas de um jeito totalmente errado. Por último, o diabo levou Jesus a um monte muito alto. E dali mostrou todos os reinos do mundo, seu poder, seu brilho, seus fascínios. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aqui está a cartada final dele, que também não deu em nada. Nesse ponto, Jesus faz uma intervenção no sentido de se livrar do diabo. Jesus não tinha feito uma intervenção desse jeito ainda. Mas quando o diabo propõe essa adoração falsa, essa idolatria, Jesus reage e diz: então ordenou-lhe. Jesus não pediu, ele mandou. Ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, cai fora, se manda. E o diabo foi. Ele tinha que ir. Quem está mandando aqui é o eu sou, é o Filho de Deus. Então o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Quero deixar com os irmãos alguns princípios que precisamos observar e sempre nos lembrar. Primeiro, o conhecimento pessoal do Pai amoroso e eterno, é o desejo mais profundo do Filho, que se percebe amado incondicionalmente. Segundo, que a relevância, que significa tudo na vida, é a que vem de Deus. Que o amor de Deus não precisa ser provado. E que o brilho e o poder deste mundo são ilusões. Terceiro, o diabo é um ser astuto. Sua lábia é venenosa, mas muito sutil. Cuidado. Alguém estava dizendo que o diabo é um cara interessante. E que ele até dá umas dicas legais. E foi isso que o diabo tentou fazer no deserto. Dar umas dicas legais, segundo essa pessoa, para Jesus. O diabo chega como aquele que quer ajudar, que pode ajudar. Cuidado, viu? O diabo se aproxima como aquele que quer ajudar, que pode ajudar. Eu posso te ajudar. Foi assim com Jesus. Jesus, eu posso te ajudar. Você acontecer, você ser famoso. Eu posso. Tem aqui algumas dicas. Se você seguir, você vai ser famoso.
eu posso fazer você prosperar. Eu posso fazer você prosperar, ser reconhecido, conseguir tudo o que quiser. Além disso, esse diabo é meio teólogo, é meio religioso, é meio crente, é meio evangélico, aí entre aspas. Porque ele chega citando as Escrituras. O diabo diz para Jesus que está escrito, e cita o Salmo 91. Mas os objetivos dele são sórdidos, distorcidos e sutilmente enganadores. Ele cita as Escrituras com o objetivo perverso. Usa as Escrituras para respaldar os seus desejos pecaminosos e interesses egoístas. Quarto, temos que nos apegar com aderência à necessidade de viver pela palavra de Deus e anunciá-la como ela é de fato. Foi o que Jesus fez. Ele se apegou à necessidade de viver pela palavra de Deus e anunciá-la como de fato ela é. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quinto, não podemos sair da singeleza de Cristo e do Evangelho para o espetacular, para o espetaculoso, sensacional, curioso das religiões. Sexto, a proposta do diabo era para Jesus desistir da cruz. Dá para perceber isso. Em outras palavras, Jesus não poderia ser o homem do Calvário, o homem da cruz, o homem de dores, o cordeiro do sacrifício, se tivesse aceito as propostas, as promessas, os negócios de Satanás. Ele é o Senhor, o Kyrios, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele não precisava daquelas promessas, daqueles negócios do diabo para ser o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas ele veio com destino certo, a cruz do Calvário. E essa, irmãos, foi e é a grande tentação que bateu na porta de Jesus em muitas ocasiões e bate na porta da igreja de Cristo hoje. A tentação que envolve a cruz do Calvário, a pregação, a mensagem da cruz. E quando falta a morte com Cristo na cruz, o ser humano quer ser famoso, quer ser importante, relevante, nem que seja no seu pequeno mundinho. E aí fica fácil para as tentações de Satanás. É presa fácil. E isso, quero dizer, acontece com as megas igrejas
e também com as igrejinhas. Satanás está propondo a Jesus atrair o mundo todo lá no deserto. Tanto o mundo religioso, como também o mundo político, por meios ilegítimos e pecaminosos. Mas Jesus veio para atrair sim o mundo, mas na cruz do Calvário, porque foi ali que ele atraiu todos a si, em seu corpo, para levá-los à morte com ele, a fim de serem libertos verdadeiramente. Onde foi que Cristo atraiu o mundo? Na cruz do Calvário. E por último, eu espero que esta igreja, através dos seus membros, pela graça de Deus, anuncie a palavra de Deus com fidelidade, com nitidez, ousadia, a mensagem da cruz. A mensagem que mostra que Cristo morreu por nós, mas nós também morremos com Ele. A pregação que aponta Cristo crucificado como solução. E aponta também a crucificação do pecador com Cristo naquela cruz. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que tem que ser, em todos os momentos, todas as circunstâncias da nossa vida. Principalmente nos nossos momentos em que somos atacados pelas vis tentações de Satanás.